Graças a Deus. Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. No Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho segundo João, capítulo 1. Vou ler apenas 4 versículos. Diz assim: versículo 8, 9, 10 e 11. E o 12 também. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vê ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Pai querido, santo, maravilhoso Deus, Rei da glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Certa feita, lá em Mateus 16, Jesus perguntou aos seus discípulos, fez uma pergunta, e essa pergunta feita a eles, talvez devesse ser feito a nós também. Vejamos bem a pergunta que o Senhor Jesus fez no capítulo 16 da palavra de Deus, como diz: que dizeis os homens que eu sou? O que eles dizem que eu sou? E eles então responderam, diziam que era João Batista, um dos profetas. E Jesus então perguntou para eles: e vocês? Quem diz que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pois bem, primeira coisa que a gente vê aqui no relato de João, andou com Jesus Cristo, presenciou todos os acontecimentos, assistiu de perto todas as rejeições, estava ali colado o tempo todo. Quando era no monte chorando, estava no barco, dentro do barco, estava comendo pão, comendo peixe, estavam sempre juntos. E ele presenciou tudo isso. Mas, ao escrever, relatar os fatos, João escreve sobre uma pessoa, sobre outro João Batista. Ele diz: não era ele a luz, mas que testificasse da luz. Primeira coisa que a gente aprende no Evangelho: quem tem que brilhar é Jesus Cristo. Ele é
tem que brilhar. O sucesso é dele, a honra e a glória é dele, e nós apenas o assistimos e aplaudimos. E então diz a Bíblia Sagrada que a pregação de João Batista não é dizer que ele salvaria, que ele era luz, não. Eu não salvo, eu não sou a luz, eu não. Mas estou aqui para testificar sobre a luz. Glória a Deus. Eu vou testificar sobre ele. Então mostra para nós a verdade. Que todo ensinador, todo pregador, ele deve entender como João Batista ser apenas instrumento. Nada mais que isso. Está muito bom. Mas o relato de João não leva o quê? Ali está a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Meus queridos, como cristãos nós sabemos que nada adianta acender vela depois que a pessoa morre. Vai iluminar o quê? A pessoa nem ali está mais, está o corpo apenas naquele caixão. O segundo ponto também é que muitas pessoas hoje têm se estipulado como luz para alguém, resolver problema de alguém, libertar alguém, quando na verdade diz a Bíblia, ali estava a luz, a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem ao mundo, todo homem que vem ao mundo, porque todo homem nasce debaixo da maldição do pecado, todo homem nasce no mundo em trevas, e a luz que todo homem precisa está no Senhor Jesus Cristo. Não tem livro nenhum no mundo que possa expressar toda essa grandeza do Senhor Jesus Cristo, a não ser a Bíblia Sagrada. E é exposta por alguém que andou com Jesus Cristo, não é por alguém que supostamente teve um sonho, o sonho de uma placa de ouro, teve uma revelação de que o Evangelho está errado, ou que recebeu uma revelação de um verdadeiro Evangelho. Como Paulo diz, se der um outro, até um mês, um ano, pegar um outro Evangelho que não seja esse, seja anátema, porque o verdadeiro Evangelho está na Bíblia Sagrada. O verdadeiro Evangelho é a palavra de Deus. Não está em qualquer outro livro escrito por homens, sem a inspiração do Senhor. Quantos de nós nessa noite estávamos em trevas e fomos alcançados pela luz? E quantas pessoas ainda precisam ser alcançadas pela luz, que é Cristo? A luz não é uma religião. Religião não salva. Religião não liberta. Quem salva é Jesus. Quem
quando alguém adentra uma igreja, ela deve adentrar a essa igreja com o objetivo de ouvir a palavra de Deus, de ouvir acerca do Senhor Jesus Cristo. Em todo e qualquer lugar em que Jesus não é a primazia, preste atenção nisso, não é igreja. É um grupo de pessoas reunidas. Toda igreja que não coloca Jesus Cristo como o pilar, como prioridade da sua vida, não é igreja. Pode ser uma religião, mas igreja não é. Igreja não é. É uma religião, é um grupo de pessoas, é um grupo de religiosos, mas igreja não é. E diz a Bíblia, bem claro, estava no mundo, e o mundo não foi feito, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Aquele povo do passado, povo de Deus, eles tiveram um privilégio muito grande. Ele estava com o autor, com o Criador do mundo. Ele estava junto dele, andando com ele. Jesus vivia na sinagoga, sentava no templo, conversava com todos eles. Ele estava ali com a luz, ele estava com o Criador. A Bíblia que fala, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Pessoas que tiveram o privilégio poderoso, maravilhoso, de ter estado com o Criador de todas as coisas e não aproveitaram, não usufruíram disso, não usufruíram da presença do Criador de todas as coisas. Então, segundo a Bíblia, hoje não é diferente. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqui veio para o que era seu, fala de poucos deu. Quando fala assim, veio para o que era seu, poucos Deus. Ele continua dizendo, e os seus não o receberam. Ou seja, os judeus, agora no plural, não o receberam. E ele estava ali. Ele estava ali. O que fez tudo. A luz estava ali. Eles rejeitaram a luz. Renegaram. Não queremos. Não precisamos. Não é para nós. E o pior, estavam em trevas. Não tinha luz neles. E detalhe, viviam no templo. Viviam no templo oferecendo sacrifícios. Viviam no templo imolando animais. Viviam no templo acendendo incenso. Viviam no templo sacrificando.
E Jesus estava ali. Meus queridos, às vezes se torna em vão a gente adentrar a uma igreja só por adentrar mesmo. A gente entrar numa igreja apenas para sentar no banco. Talvez até ter uma oportunidade. Porque os judeus, na época de Jesus, eles também tinham oportunidade. Eles liam salmos, cânticos. Tinha tudo isso que tinha palavra, tinha lei, os mandamentos, tinha o sacrifício. Mas de nada adianta, porque a luz estava ali, estava sendo rejeitado por eles. O Criador, segundo a Bíblia Sagrada, o que fez tudo, o mundo, estava ali, do lado deles, perto deles, conversando com eles, olhando para eles e rejeitado por eles. É muito duro isso. Às vezes, queridos, acontece isso no meio do povo de Deus. Sabe por quê? Porque existe aquele tipo de pessoa que quer Jesus como Salvador, mas não quer como Senhor. Pessoas que querem Jesus como abençoador, mas não quer como Senhor. Jesus, eu quero ser salvo, não quero ser muito de mim, não, viu? Eu faço o que eu quero. Jesus, eu quero a minha bênção, mas não venho da ordem, não. Eu vou onde quero, faço o que quero, ando como eu quero, mas eu quero a minha bênção. Eu quero o meu carro, eu quero a minha casa, eu quero o meu emprego, eu quero. Mas não quero ser mandado por ti, eu não quero ser orientado por ti, eu não quero ser controlado por ti, eu não quero receber ordem de ti, não quero, eu quero apenas a sua bênção, eu quero apenas o que tu pode me dar, mas não vem me dar ordem se eu não quero. Agora me salva, viu? Eu quero ser o meu Salvador, estou aqui para ser salvo, mas não estou aqui para receber ordem tua, não. A gente vive isso hoje. A gente vive isso hoje, infelizmente, para a nossa vergonha. De que as pessoas querem ser batizadas com o Espírito Santo antes mesmo de conhecer Jesus. É impressionante. Elas querem chegar na igreja e serem contempladas com alguma bênção, mas não querem saber de Jesus. A igreja precisa acordar para isso, porque a verdadeira igreja apresenta Jesus como Senhor, não somente como Salvador. Salvador é o princípio, é o primeiro, mas depois como Senhor, torna-se aquele que dá ordem, determina, aquele que orienta, aquele que aconselha, aquele que diz vai e vai, fica, é o que dá ordem. A igreja precisa acordar para isso e não sair oferecendo o que Deus não mandou oferecer. Jesus orientou o seu discípulo, chamou e disse: olha,
ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Pega o meu evangelho, prega o meu evangelho, prega a minha palavra, não a palavra de vocês. Prega o meu evangelho, não o evangelho de vocês, porque tem muito evangelho que esse homem não é de Deus. Porque quando é de Deus liberta, quando é de Deus cura a alma. Jesus deu ordem de fazer discípulos em todas as nações. Primeiro que fazer discípulo tem que dar um exemplo. Tem que ser um exemplo para poder fazer discípulo, para que o discípulo tenha bons exemplos. E Jesus Cristo tem discípulos. É o exemplo dos discípulos, era o Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. E aí? Então, para fazer discípulo tem que ser exemplo dele. Porque senão, se não é bom exemplo, vai fazer péssimos discípulos. E tem gente, pai, que gosta de ser péssimos discípulos. E tem gente, pai, que pode ser discipulado por alguém que não foi discipulado. Tem alguém que vai ser discipulado por alguém que não foi tratado. Como pode alguém tratar outra pessoa se ela mesma não foi tratada? Como pode alguém discipular outra pessoa se ela mesma não foi discipulada, porque não aceitou ser discipulado pela santa e gloriosa palavra? Glória! Ser crente é muito bom, mas crente em Jesus Cristo. Então a igreja que não coloca Jesus no centro da salvação e da libertação não é igreja. É uma porta que foi aberta para botar pessoas para dentro. É simplesmente isso. Porque a verdadeira igreja de Cristo prioriza a alma. A verdadeira igreja de Cristo não prioriza carro, não prioriza casa, não prioriza emprego, não prioriza nada nesse mundo. Embora tudo seja importante, mas não é prioridade. A igreja verdadeira prioriza a salvação de alma, a libertação de alma, pela santa e gloriosa palavra. Alguém falou comigo? Sem entender muita coisa, eu até entendi, eu achei interessante, eu nem falei nada, mas a colocação foi boa. E falando assim, mas, pastor Alex, eu não consigo entender que às vezes pessoas brincam de revelar, brincam de tanta coisa sem base, e está lá cheio de seguidores. E o senhor tem muitos seguidores. Eu ouvi aquilo aí e falei, olha os seguidores. Lógico que eu sei porque eu não tenho muitos seguidores, eu sei por que isso. Até porque eu não estou preocupado com seguidores. Eu estou preocupado em pessoas se converterem. Eu estou preocupado em pessoas serem salvas, serem libertas. Então não vou trazer uma mensagem sensacionalista para botar gente para pular, não. A gente fica sentadinho ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra de Deus. Quando você vê alguém falando e pregando, e o outro lá, glória, aleluia, e não sei o quê, e não sei o quê. Tem alguma coisa errada, esse cara não está aprendendo nada. Ainda está atrapalhando os outros ali. Quando o irmão falou, eu até entendi o sentimento dele. Entendi, cara, que eu entendi.
peço ninguém para lá, eu não peço ninguém, eu apenas pego, boto lá no meu canal e acabou. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado se as pessoas que estão ouvindo a mensagem de Deus estão sendo libertas. Eu estou preocupado se as pessoas que estão ouvindo a mensagem de Deus, a verdade, estão sendo transformadas pelo Senhor Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo. Essa é a minha preocupação. E diz a palavra de Deus: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Fora do Evangelho, não tem nenhuma religião que apresenta Jesus como Salvador. Fora do Evangelho, não tem nenhuma religião que apresenta Jesus como Senhor. Fora do Evangelho, não tem nenhuma religião que apresenta Jesus como Filho de Deus. Fora do Evangelho, não tem nenhuma religião que apresenta Jesus como Messias. Fora do Evangelho, não tem nenhuma religião que apresenta Jesus Cristo como Salvador, como Filho de Deus. E não tem, fora do Evangelho, nenhuma religião que apresenta ninguém como filhos de Deus. Porque a única autoridade espiritual deixada na terra é a Bíblia Sagrada. Livro nenhum, conto nenhum, história nenhuma. Mas a Bíblia sim. A igreja evangélica, a igreja cristã evangélica, é a única que apresenta Jesus Cristo, primeiro, como Filho de Deus, depois, como Messias, depois, como Salvador do mundo, como Senhor. Somente vê isso no Evangelho. Por isso é que a Bíblia nos fala que todos quantos o receberam, todos foram ouvindo a sua palavra. Todos quantos o receberam, foram ouvindo a sua palavra, entregaram-se a Ele. Essas pessoas receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque Jesus é a palavra da vida eterna. Porque pessoas que creram no seu nome, se não crer no nome de Jesus, não tem salvação. Se não crer no nome de Jesus, não tem céu. Se não crer no nome de Jesus, não tem vida eterna com o Senhor. Se não crer no nome de Jesus, não vai participar das bodas do Cordeiro. Se não crer no nome de Jesus, o destino é doloroso. Não adianta alguém chegar e dizer: eu não faço mal para ninguém, eu não brigo com ninguém, eu dou esmola, eu faço bem para todo mundo. Não adianta, porque
porque todos nasceram debaixo da maldição do pecado. Salmos 14, 4 diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Não viu um justo sequer. Não teve bonzinho para lá, bonzinho para cá. Não teve esse, não. Ah, mas eu faço isso. Eu pago minhas contas em dia. Ah, a Casa Bahia não liga para mim porque eu pago minha conta em dia. Está fazendo mais que obrigação. Está fazendo isso em pagamento. Está devendo pagar. Pagar. Mas ele pagar as contas aqui na terra e prestar conta dele aquele dia é muito diferente. É a distância muito grande. Entre pagar a Casa Bahia, pagar a Claro, pagar não sei, a loja, pagar as contas de telefone, entre pagar as contas aqui e prestar conta a Deus, há uma diferença muito grande. Quem crê no seu nome tem a vida eterna. Repito, religião não salva ninguém. Homem não salva ninguém. Homem não liberta ninguém. Religião não liberta ninguém. Nada disso. Mas Jesus Cristo liberta. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo leva para o céu. Glória a Deus. Sejamos cristãos desejosos de ir para o céu. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé um instantinho. Vocês ficaram muito tempo sentados. Aleluia.